Quando surge o Alviverde, eu sujo aqui, a polêmica não acaba. As tretas envolvendo o Choque Rei vão durar essa semana inteira, meu amigo. Até a rodada final do Paulistão, Palmeiras e Ituano, no sábado às 6 horas, mesmo horário do jogo do Santos, porque os dois ali estão disputando a liderança, dependendo do que acontecer nesses dois jogos. Ou Santos ou Palmeiras vai ser líder geral. Ou um ou outro será o líder geral do campeonato. Mas a polêmica continua aí, né? O Belmonte chamou a Abel de português de M. Casares, pronunciamento ridículo, depois que eu já detonei aqui, a Leila já detonou, e você vai ver aí a opinião de um corintiano, tá? Um comentarista que é corintiano, e vai falar isso aí. Mas claro, você tem que dar o like também, né? Ajuda nós aí, pô. Dá o like aí, não esqueça de comentar aqui também se você concorda com esse corintiano, comentarista que é corintiano, repito, hein? Corintiano. Olha só o que ele vai falar das declarações aí de xenofobia contra o Abel Ferreira. E aí, André, eu te acompanhei no Linha de Passe. Passadas algumas horas de tudo que aconteceu, mudou alguma coisa da forma como você vê toda essa polêmica? Sim, mudou, né, Felipe? Boa noite, Fernando, Marcelo. Uma ótima semana a todos, boa noite a todo mundo também. Mudou porque nós ficamos sabendo hoje que o Carlos Belmonte, uma das pessoas que compõem a alta esfera do futebol do São Paulo, chamou o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, de português de merda. Pode falar merda no ar? Pode, né? Já pode, foi. Eu acho que... Não, porque assim, eu acho que em determinadas situações a gente tem que ser fiel ao que aconteceu. Reprodução. Então, não sou eu que estou falando, eu estou apenas aqui reproduzindo o que outra pessoa falou. E claro, não deveria ter falado, né? É uma manifestação rasteira, é uma manifestação de nível inaceitável. O São Paulo, como instituição, deveria querer ser representado num nível bem mais alto do que esse. E desde que essa informação veio à tona ao longo do dia de hoje, os nossos colegas do GE, o Globo Esporte, tiveram acesso a esse vídeo. Tem muita gente falando, não foi xenofobia. Na verdade, é outra coisa, é uma forma de falar e tal. Então, eu faço uma proposta de um exercício a você que está em casa. Vamos supor que você tem um parente que mora em Portugal. E esse teu parente te contou que ele se colocou numa situação qualquer e um português o chamou de brasileiro de merda. Como você se sente? Você acha que ele foi vítima de um comentário xenófobo ou não? Foi uma forma de falar. E é até apropriado, né? Porque, infelizmente, quem acompanha o noticiário sabe, tem muitos brasileiros sendo vítimas de episódios semelhantes em Portugal. Claro. Até em escola, crianças. Até crianças em escolas. Por causa do preconceito, por causa da perseguição aos imigrantes. Isso tem acontecido em diversos países. Então, assim, não é assim que a gente recebe pessoas que vêm trabalhar no Brasil, independentemente das nossas sensações a respeito delas ou do comportamento delas. Então, assim, o que o Carlos Belmonte fez é inaceitável. Não há outra palavra para classificar. Eu repito, o São Paulo deveria querer ser representado num nível bem mais alto do que esse. O grande problema é que, internamente, eu tenho convicção disso, ninguém está dizendo que ele não poderia ter falado o que ele falou. Ninguém está censurando esse funcionário do São Paulo que representou o clube de uma maneira tão baixa. Ao contrário, como são torcedores com caneta, torcedores com uma leve impressão de poder, ele deve estar sendo até aplaudido. E boa parte não dá para saber quantas pessoas, é evidente, mas um contingente significativo da torcida também acha que está certo, que é assim mesmo, que tem que chamar de português de merda mesmo. E este é o grande problema, porque esse tipo de comportamento encontra eco. A preocupação é com a repercussão negativa em termos legais, a relação entre os clubes. Só. Não é por... Não deveria ter falado. Não se pode... Alguém não pode se manifestar desse jeito. É uma falta de educação, uma falta de respeito, é preconceito e é xenofobia, sim. É só inverter. É só pensar que é seu irmão, seu filho, seu primo ou um amigo seu sendo chamado de brasileiro de merda em outro país. Então, muda. Tem mais coisa para falar, sim. E em relação à manifestação do presidente do São Paulo, Casares, ela estimula a violência.
pelo tom. Ela colabora para o clima permanente de violência e falta de respeito no futebol brasileiro, por causa desse tipo de manifestação, por causa das palavras usadas e pelo tom utilizado. Então, esse fim de semana morreu mais um torcedor, lá em Minas, né? As coisas continuam acontecendo, o clima continua o mesmo, e é por causa desse tipo de picuinha, sala de imprensa, não nos cederam espaço, não deixaram abrir o banner, que os clubes brasileiros não conseguem se entender, e é por isso que a gente tem até hoje esse problema que nos leva a ter nas organizações dos nossos campeonatos uma situação completamente disfuncional, porque ninguém cobra ninguém de nada. Existe um regulamento, vocês sabem, da Federação Paulista de Futebol, Sim. que os técnicos têm que falar na mesma sala. Tem até ordem, primeiro falar um por 15 minutos, depois o outro por 15 minutos. O primeiro é o visitante, inclusive. Nada disso aconteceu no Morumbi. Não foi assim. Existe um regulamento, gente. Cadê as pessoas que deveriam colocar esse regulamento em prática? E deveriam tratar que isso acontecesse sempre? Onde estão? Então, a Federação Paulista de Futebol também tem bastante coisa a dizer a respeito disso, porque não sabemos o que o Abel pensa a respeito do que aconteceu no Clássico, não sabemos o que os jogadores envolvidos nos lances polêmicos do jogo, o Richard Rios, o Murilo, o Piquerez, envolvidos nos lances polêmicos relacionados à arbitragem, têm a dizer sobre isso. Não sabemos o que o Endrick, que ontem atuou pela lateral de uma forma diferente, que surpreendeu a muita gente, tem a dizer sobre isso. O torcedor do Palmeiras não sabe de nada. E seguimos. Então é muito ruim. Tudo que houve depois do jogo é de um nível muito baixo, muito baixo, que explica muitos dos problemas que nós temos no futebol aqui no Brasil. Ô, dona, e aí a gente passa de discussão de quinta série infantil, mas se eu não pude usar a sala de imprensa lá no Allianz Parque, também não vai usar aqui no Morumbi. O Abel Ferreira vai e sai, acho que até satisfeito por não ter de entrar em uma polêmica, porque claro que é difícil para ele também falar depois de tudo isso que aconteceu. Até crimes, que foi o que aconteceu ontem, porque realmente o que o Belmonte fala é xenofobia. Sim. Eu me coloquei no lugar e eu pensei logo em nordestino. Quantas vezes ouvimos com um nordestino, fazendo a troca? O André colocou como brasileiro fora do Brasil, eu coloco como nordestino aqui em São Paulo. É muito, mas muito difícil uma pessoa que está morando em um outro país escutar palavras como a que o Belmonte falou ontem, se referindo ao Abel Ferreira. Também quero a tua opinião sobre tudo o que aconteceu. E ontem o Casares chega a dizer: o futebol está de luto. Mas está de luto não é pelo que aconteceu em campo, não. O futebol está de luto pelo que a gente viu depois. Foi ainda pior, né? A manifestação da direção do São Paulo ali com o Casares e principalmente com o Belmonte. Na minha visão, o São Paulo pode reclamar da arbitragem pelo que aconteceu ontem no Morumbi. Lances ali, por exemplo, a expulsão do Richard Rios, acho que era para ter sido expulso. Você tem a questão dos pênaltis, são lances interpretativos, eu daria os 2 pênaltis. Mas a condução é muito pior do que tudo isso. É uma condução que você não avança, você vai para um atraso, você mostra muito esse cenário estrutural que a gente vive no futebol brasileiro. Quando você se sente prejudicado, você vai para a imprensa e joga para a torcida. É isso. Foi exatamente o que os dirigentes do São Paulo fizeram, né? Vestir a armadura e jogar para a torcida. Já acho que o Casares passou do tom no momento da declaração dele, mas o que o Belmonte fez é inaceitável, absolutamente inaceitável. Até internamente, né? Uma forma de defesa no São Paulo, foi uma forma de identificar o técnico. Não vem com essa. Não vem com essa. A gente vê isso... na hora que aconteceu, eu pensei no mesmo cenário que o André trouxe aqui. Imagina um brasileiro fora do país que acaba escutando exatamente isso. Brasileiro de M. De uma maneira raivosa, como foi. Já era um desrespeito ali, já era um xingamento, um desmerecimento, né, no caso, o Abel Ferreira nesse caso, e você tem xenofobia ali, você tem um preconceito. O mínimo que eu espero é um pedido de desculpas. Tem que se retratar. Esse cara está ali representando um clube muito grande, que é o São Paulo. Eu sei que tem torcedor que acha isso legal, rivalidade, mas eu sei que tem torcedor que
não concordo com esse tipo de atitude. Não é dessa forma que vai se solucionar questões de arbitragem, não vai ser com esse jogo de pressão. Quando você se sente prejudicado, você grita. Quando você acaba sendo ajudado, entre aspas, por uma arbitragem que é muito ruim, esse é o problema central da arbitragem, ela dá e tira para todo mundo. Não é dessa forma que você vai resolver, né? Quem está disposto a, de fato, debater uma melhora da arbitragem? Ninguém. Alguém está disposto? Os dirigentes brasileiros estão dispostos a isso? Não estão. Então, assim, tudo é muito lamentável. Tudo que aconteceu ontem é muito lamentável. Tudo bem que tem a cabeça quente ali na hora do jogo, os jogadores ali presentes, mas não dá pra gente ver o amadorismo como a gente viu ontem no pós. Tá aí então ele, André Kfouri, mandou um papo aí, tá? Sobre a questão do Abel Ferreira ser chamado de português de M. Mais um ataque xenófobo contra o técnico do Palmeiras. Eles não aguentam o fato de que o Abel Ferreira está sendo vitorioso no maior do Brasil. Eles não gostam do Palmeiras. E aí o Abel Ferreira paga o pato. Que é como o Valdívia falou, num vídeo que eu já postei aqui algumas vezes. Postei esse vídeo acho que em 2021 ou 2022. E o Valdívia diz, Jorge Valdívia, ex-jogador do Palmeiras, camisa 10, ele disse o seguinte: se o Abel fosse técnico do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, seria o melhor do mundo, seria perfeito, seria lindo, seria maravilhoso, seria educado, etc. Como é técnico do Palmeiras, aí ele é isso, ele é aquilo outro, entendeu? Ele é um português disso, daquilo. Se fosse técnico de um desses times da imprensa, do Flamengo, e ainda bem que aí a imprensa pelo menos dessa vez aí, né? Dessa vez aí eles estão falando o que estão falando, né? Você viu aí que eles não aceitaram o ataque contra o Abel Ferreira da maneira que foi aí, né? Ele poderia ter falado de outras maneiras, poderia, por exemplo, falar esse cara de M, qualquer coisa do tipo, entendeu? Esse técnico de M, era aceitável, entre aspas, né? Agora, quando ele fala esse português de M, claramente ele está dizendo, ó, português de M. É um absurdo o que ele faz aí. E isso, até onde eu sei, isso é até crime, né? Isso é até crime. No futebol passa em branco, né? Esse cometimento de crimes aí, né? E aí ele quer reclamar que no Allianz Parque houve crimes causados possivelmente pela torcida do Palmeiras, que está no estádio, compra ingresso e começa a falar um monte de coisa lá, que muitas vezes não tem controle, mas ele, presidente do time, não é só um torcedor, ele é o presidente que está com a caneta na mão e chama o Abel de português de M. Será que ele pode ser presidente? Olha, eu vi muitas vezes criticarem o ex-presidente do Brasil porque falava um monte de M's. Muitas vezes, em algumas situações ali, repórter cutucava ele, né? Geralmente repórter da Globo cutucava, ele soltava umas pérolas ali, umas M's ali. E aí o pessoal já vinha, isso e aquilo. Teve até vídeo de reunião que eles falavam um monte de palavrão. Isso e aquilo, por causa dos palavrões, né? E que não eram nada xenófobos, nada do tipo. E aí o presidente de São Paulo vem e fala isso tudo aí e vai ficar por isso. Eu vou parar por aqui, não vou falar mais nada. Deixa a sua opinião aí. Deixa o seu like também, que é importante. O que você pensa sobre isso? Olha aí, pode escolher o próximo vídeo que você vai assistir. Tem esse aqui e tem esse aqui também. São vídeos que estão certamente relacionados aí ao maior campeão do Brasil, especialmente a esse tema aí das tretas, das polêmicas do Choque Rei. Coloque aí a sua opinião. Até o próximo vídeo e avante. Sem xenofobia, hein? Palestra.